Hoje nós vamos falar agora no módulo, começar a falar sobre o módulo de vendas, tá? Vamos abordar mais hoje sobre o pedido de venda. Pedido de venda. Na verdade, o módulo de vendas, ele é um pouco mais complexo que os suprimentos, que a gente viu até hoje. Ele tem muitos parâmetros que envolve nas rotinas dele. Então, não tem como fazer um treinamento de pedido de venda e sair falando de todos os parâmetros que o sistema tem, tá? Eu acho que é inviável isso, porque o interessante é ver os parâmetros na sua funcionalidade, na sua utilidade. Então, eu vou tentar demonstrar os principais parâmetros aqui, os que mais os clientes usam, que é rotineiro para eles lá. Lá em menu, configurações, parâmetros, né? Tem aqui a aba de vendas. Temos aqui, para vocês terem noção, vendas 1, vendas 2, 3, 4, 5. Tenho vendas na dimensão comercial, as questões relacionadas à impressão, Cardex, que daí é a separação, quando tem a solicitação de coleta, representantes, tá? Na venda Zoom, o que é interessante a gente saber bem para que serve? Então, por exemplo, quando eu vou realizar um pedido de venda, eu já posso definir a minha natureza de operação padrão. Então, aquela natureza de operação, menu fiscal, configuração fiscal, natureza das operações. Eu já determino aqui que a minha natureza padrão de vendas será 7, por exemplo, pode ser qualquer uma. O que eu determinar neste campo, a hora que eu der um incluir na tela de vendas, ele vai trazer como primeira opção da natureza de operação. Um também que eles usam muito é esse parâmetro aqui de encerrar pedido faturado parcial. Então, eu tenho lá um pedido de venda de 10 quantidades. Eu faturo apenas 5. Aquele restante de 5, o sistema já encerra automaticamente se este parâmetro tiver marcado, tá? Daí tem outros aqui, mas um muito importante também que a maioria dos clientes usam, que é considerar a tolerância no pedido. Então, para habilitar a tolerância lá no pedido, para que ele possa utilizar a tolerância na hora de fazer a separação de vendas e conseguir faturar maior, tudo, este parâmetro tem que estar marcado, tá? Vendas 2, o que é importante aqui? O tipo de entrega para a ordem de separação, ela é obrigatória, né? Então, eu posso já determinar um tipo de entrega direto no pedido, né? Eu falo assim, por exemplo, todos os pedidos que eu vou fazer vai ter que ter o tipo de entrega e eu tenho três opções aqui, que é retirada, balcão e depois a gente vê o outro que eu esqueci, mas tem três opções aqui. Outro parâmetro também que utiliza bastante sim. Na verdade, foi criado para a AGF, porque até então isso o sistema não fazia, tá? Era uma deficiência até, acredito, porque ele não somava o frete no pedido de venda. Ele só aparecia na impressão do pedido de venda, mas o valor total do pedido ele não acrescentava o frete, tá? Na tela. Então, para fazer, ainda continua assim. Para acrescentar o frete no total do pedido, este parâmetro precisa estar marcado, senão ele coloca lá a quantidade de frete no campo próprio que a gente vai ver aqui. Eu vou demonstrar para vocês também uma situação dessa, e ele não soma no total do pedido. Temos esse parâmetro também, que recentemente não é tão, né, não existia também, ele é novo, que é enviar pedido, daí, por caso, por e-mail. Então, a regra do sistema era para enviar somente pedidos de venda aprovado ou orçamento, tá? Que até a primeira opção aqui, somente aprovados ou orçamento. Então, se eu quisesse enviar um pedido de venda pendente ou até mesmo encerrado, alguma coisa assim, eu não conseguia enviar. Hoje tem esse parâmetro, que daí tem a outra opção aqui, que é todos os pedidos, tá? Este daqui é relacionado ao adiantamento de pedido de venda. Então, se eu for utilizar a rotina de adiantamento de pedido de venda, eu tenho que determinar se vai ser proporcional ou se vai ser por valor faturado. É a mesma coisa que a gente já viu lá no pedido de no suprimentos, pedido de compra.
tá? Outro parâmetro importante é a composição do preço de venda. Tá? Aqui eu determino a política comercial que eu vou utilizar, se segue rigorosamente a política comercial, se calcula desconto automaticamente baseado na política comercial, se calcula desconto automaticamente baseado na política comercial e descontos manuais, então refere mais a desconto, ou seja, segue rigorosamente a política comercial. Eu não consigo incluir desconto, por exemplo, se não tiver na tabela de preço, tá? O número 1, calcula desconto automático baseado na política comercial. Ele vai ver se tem os descontos na tabela, se tem descontos em outras rotinas, como contratos, como promoções, etc. E o 2, além de ver toda a política comercial, ele vai ver o que está configurado lá, eu ainda consigo inserir manualmente mais desconto sobre o pedido de venda, tá? Hoje, a maioria dos clientes eu acho que usa essa. Não sei vocês, pelo menos os que eu observo, às vezes está sempre no 2. Mas pode usar as 3 formas. Isso aqui quem define é o cliente, tá? Dentre elas, outras, né, gente? Parâmetros de venda são muito. Então, é o que eu falei para você. Eu vou começar dos mais simples, tá? Porque ficar falando do que a gente fica as 2 horas que a gente tem falando de parâmetro. Para a utilização de pedido de venda, sempre que eu realizar um pedido de venda, este material precisa estar inserido na tabela de preços, tá? Sempre, sempre, sempre. Mas é um material de serviços, não interessa. Você vai fazer pedido de venda? Vou, então eu preciso inserir aqui ele na tabela de preço, tá? Então, sempre que eu for usar a rotina de pedido de venda, o material que eu vou fazer no pedido precisa estar inserido na tabela. Daí eu vou criar um novo material hoje aqui e demonstro para vocês como que faz para inserir na tabela de preços e os campos certinho, tá? Dentre as possibilidades de pedido de venda, a gente tem a opção também de realizar pedidos de venda mediante um contrato, tá? Então, o que que é? Qual que é o operacional nesse sentido? Então, eu vou lá, eu tenho um cliente mais, eu fecho um contrato com ele, então, por exemplo, eu tenho uma mercadoria que o preço dela é R$ 100, mas eu fecho um contrato com um determinado cliente que esse preço de venda para ele vai sair, em vez de 100, vai sair por R$ 80. Então, eu incluo um contrato no nome desse cliente, indicando a forma de pagamento para ele, tá? Para utilizar essa função, eu preciso ter um local de estoque específico, tá? Não é à toa que tem esse local de estoque. Então, lá na configuração, menu, estoque, locais de estoque, eu tenho que ter um contrato, um local de estoque com o tipo contrato. Tá vendo na classificação? Eu tenho que ter um N, contrato de venda, porque a hora que eu pegar o busca aqui, esses 3 pontinhos e buscar o local de estoque, ele só vai buscar locais de estoque do tipo N. Tá? É uma regra para utilizar a função de contratos. Apenas essa configuração a mais que precisa. Ter um local de estoque de contrato e inserir o contrato na tela indicando os materiais que vão pertencer a esse contrato. Então, a hora que eu vou inserir um pedido de venda para aquele cliente que tem o contrato e para aquele material, ele vai aparecer na tela de vendas aqui que pertence a um contrato. Então, o que? Ele não olha mais a minha tabela de preços. Se o meu preço é R$ 100, mas eu tenho um contrato de venda para aquele cliente e para aquele material, ele vai buscar o preço de acordo com o que eu determinei no contrato, tá? Também tenho a possibilidade de criar promoções, né? Eu adoro promoções, viu? Lá que a promoção é lá mesmo que eu vou comprar. Então, é isso aqui, tá? Então, lá também em vendas, política comercial, promoções, eu insiro as promoções ali, determinando a empresa, né, que vai compor essa promoção, os meus clientes. Eu posso definir por classe. O que que é classe? Eu vou demonstrar também para vocês. Essa classe vai buscar lá do cadastro do material, tá? Posso definir por grupo. O grupo também é lá no cadastro do material. Ou definir determinada empresa. Não, a promoção só vai valer para determinada empresa, tá? Vou mostrar também como cria.
tenho também essa possibilidade de fazer venda através de promoções, tá? Que é da mesma forma que o contrato. Eu vou inserir um pedido por promoção, ele no cadastro do material, ele vai ficar em vermelhinho lá, que aquele material pertence à promoção, e ele não acata aí o preço da tabela de preços, e sim da promoção cadastrada e que está vigente, tá? Aqui, que eu demonstro, que daí ele aparece aqui como promoção, tá bom? Essa aqui é a tela principal do pedido de venda, tá? Eu vou passar rapidamente aqui, só para que daí na tela do sistema mesmo eu demonstro as funcionalidades. Lembrando aqui que diferente do pedido de suprimentos, que eu tenho acho que 4 ou 5 status, o pedido de venda eu tenho inúmeros status, tá? A maioria deles, na verdade, é apenas... posso falar para você... não tem funcionalidade no sistema. É apenas assim para o cliente saber que está em transporte, que está com o setor de vendas, qual que é o que muda nas rotinas, o que influencia, os status que influencia na rotina do sistema, que é o pendente, que é o mais utilizado. Então, se está pendente, eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo faturar esse pedido, por exemplo. Eu não consigo fazer uma ordem de separação para ele. O status aprovado, né? Que é importantíssimo, porque só o status aprovado que eu consigo fazer uma ordem de separação. Se não tem ordem, eu consigo faturar se ele estiver aprovado. O expedição é que ele mostra que já foi separado, que já foi faturado. O encerrado, para determinar que acabou mesmo o processo daquele pedido de venda, por exemplo. E o programado é quando ele está já separado, aguardando o faturamento. O que acontece muito quando que ele chega com esse status de faturado, programado? Eu faço o pedido de venda, faço a ordem de separação, emito a nota fiscal. Mas por algum motivo eu tive que excluir aquela nota ou até mesmo cancelar a nota fiscal. O que acontece com esse pedido atrelado? Ele fica com programado para ele poder ser aprovado novamente e refaturado, tá? Então, sempre que você vê que o status do pedido está como G programado, é porque ele estava vinculado a uma nota fiscal e que ele foi excluído, pode ser excluída a nota ou mesmo cancelado. Então, ele voltou um processo anterior para que o setor de vendas analise novamente, não, eu vou faturar mesmo. Aprova ele novamente para ser faturado. Ou não, eu não vou faturar mais, eu vou lá e faço o encerramento dele, tá? Dentre todos esses status, ainda eu posso encaminhar para algum status diferentes. Então, se meu status está, por exemplo, pendente e eu quero que seja análise, eu quero que o comercial dê uma verificada, eu quero que passe para o financeiro, fiscal, etc., eu posso encaminhar diretamente para determinado setor. Posso encerrar o pedido. Então, assim, às vezes o cliente fala, Paula, mas não posso excluir o pedido? Pode. Mas especialmente quando a gente fala de pedido de venda, muitos clientes querem saber o que aconteceu com esse pedido. Ele não quer excluir, ele quer ter a rastreabilidade, ele quer ter o controle do que aconteceu realmente com esse pedido. Então, por isso que tem a possibilidade de você cancelar o pedido, de você encerrar, porque ele quer realmente ver o que aconteceu, não simplesmente excluir e ficar por isso mesmo, tá? Como eu demonstrei no início, eu tenho o parâmetro para que ele possa encerrar automaticamente se for faturado parcial, mas eu tenho a possibilidade também no botão encerrar de forçar o encerramento dele manual. E sempre eu vou, daí nesse caso de utilizar o botão de encerrar, eu coloco a justificativa. Por que eu estou encerrando? Desacordo comercial, divergências de valores, eu coloco o que eu quiser. No botão consultas também eu consigo fazer verificar a programação de venda amarrado no pedido, se tem alguma programação de produção. É aqui que eu faço os adiantamentos, eu vejo se tem alguma ordem de separação amarrada nele e etc. Tá? Esta tela aqui, além daqueles parâmetros que nós já conhecemos, menu, configurações, parâmetros, vendas, dentre todos aqueles, eu tenho os parâmetros para aprovação. Então, essa tela aqui se refere a parâmetros relacionados no momento que eu vou aprovar o pedido.
tá? Então, tem todos esses parâmetros, tem até mais, tá? Porque o print só apareceu esse, mas ó, você vê pela barra de rolagem que tem muito mais lá, tá? Então, você pode, dentre esses parâmetros, determinar se, no momento de aprovar, se o pedido entrar nessa característica, eu bloqueio a aprovação, ou eu justifico a aprovação, ou eu ignoro, tipo, não, dentro desses parâmetros, não importa para mim limite de valor de margem, não importa para mim pesquisa lá do CRM, então eu coloco tudo ignorar. Também vou demonstrar como faz isso daqui, tá? E aqui é a tela principal de inclusão do pedido de venda. Tenho 4 tipos de pedido de venda, assim como suprimentos tem lá o aberto, o fechado, o aberto e o sem programa, aqui também tem. Tem o tipo fechado, que vem a mesma regra lá dos suprimentos, é um pedido único, o sistema já realiza a programação automática lá de vendas. O aberto, eu faço apenas uma vez o pedido e faço as manutenções na programação de venda. Eu tenho aqui de novidade o tipo mensalidade, tá? O tipo mensalidade é, posso dizer que é mais ou menos igual ao aberto, tá? Mas o mensalidade, o sistema em si, ele cria o automático lá na programação de venda de acordo com a quantidade da minha validade. Então, por exemplo, a minha validade aqui do meu pedido está em maio de 2021. Então, a hora que eu incluir um pedido de venda mensalidade, ele vai incluir as programações de vendas até em maio de 2021, tá? Se em junho de 2021 eu posso reutilizar esse pedido, sim, tá? Mas eu tenho que daí começar a dar a manutenção manual lá na programação de vendas. Então, do mesmo jeito que eu vou lá com um pedido aberto e incluo a programação de venda por lá, no tipo de mensalidade, quando acabar as programações que o sistema criou automático, eu vou lá e começo a dar manutenção também. Ou eu paro ali e crio um novo pedido, tá? Determinado a minha validade, que eu vou demonstrar para vocês também. E a ordem de serviço é realmente para pedidos de venda de serviço, tá? Ele não tem controle com a programação de vendas, então não precisa criar programações de vendas para o tipo ordem de serviço. Diferente do pedido de compra, no pedido de venda, eu posso controlar centros de custo no pedido, tá? A diferença é que ele habilita aqui. Para habilitar o centro de custo no pedido de venda, ele habilita na tela principal aqui, conta controle. Para que seja habilitado, meu tipo de operação tem que exige centro de custo. Então, se eu tenho um pedido de venda que eu quero controlar o centro de custo neste pedido, eu preciso ir lá em menu fiscal tipo de operação, o tipo de operação que está amarrada na minha natureza tem que estar flegado esse campinho aqui, exige centro de custo. Senão ele não habilita e eu não consigo inserir os centros de custo no pedido de venda. Outra informação importante no pedido de venda também é a unidade de valor, porque eu posso fazer pedidos de venda em diferentes unidades de valor, dólar, euro, dependente do tipo de unidade de valor que a empresa trabalha. Tá? Então, da onde ele vai buscar essa unidade de valor? Lá do contábil. Ele pega lá no menu planos e tabelas, cadastros básicos, unidades de valor. Ele vai ver quais são as unidades de valor que o cliente tem cadastrado e você pode definir aqui as unidades de valor que você quiser. Em default, né, em primeira instância, ele coloca aqui o 999, que é a moeda em real. Esta aqui é a telinha do pedido de inclusão de venda, do pedido do material, né? No pedido de venda. Então, sempre cadastro material, desde que esteja na tabela de preço, tá? A unidade do material, se tiver conversão, ele já traz aqui para conversão. Ele demonstra a quantidade que tem no estoque deste material, tá? Ele vai trazer para mim o local de estoque que está no cadastro do material. Se tiver tolerância com aquele parâmetro ativado, é aqui que eu vou informar. Este pad CLI também é muito utilizado no cliente, tá? Tem alguns clientes que querem que demonstre o pedido do cliente
no XML. No XML, da nota fiscal, tem duas tags específicas para esse campo, tá? Que é o XPAD-CLI e o item pad, que é daqui que ele vai buscar. Então, às vezes a gente pensa que ele vai buscar da nota fiscal. Não, ele vai buscar do pedido de venda e nestes dois campos. Se o cliente quer que vá essas tags, mas ele não utiliza pedido de venda, não tem como hoje, tá? Então, eu preciso emitir uma nota de venda, mas e precisa preencher a tag XPAD-CLI. Tá, então você vai ter que fazer um pedido de venda e no pedido de venda preencher esses campos aqui, tá bom? Aqui eu também consigo colocar descontos, tá? Se utiliza coeficiente de preço, eu acho que hoje, que eu conheço, pelo menos só a Scapex utiliza, não sei se tem mais algum outro. E a hora que eu insiro aqui, o sistema já automaticamente traz a programação de entrega, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, tá? Só mesmo para recapitular, que às vezes na hora que a gente está demonstrando pode passar algum parâmetro sem mencionar. E essa aqui é a tela final do pedido de venda. Então, aqui ele já traz o cabeçalho, que é tudo que eu informei anteriormente. Vou informar aqui a minha forma e condição de pagamento. Lembrando nos últimos treinamentos que ele vai trazer somente a forma e condição de pagamento que estão amarradas na tabela de condição de pagamento, né? Posso inserir aqui o transporte, transportador, o tipo de frete, tá? Tenho parâmetros específicos para alguma configuração fiscal, né? Se a minha empresa é como de consumidor final, lembra lá do treinamento de cadastro de empresa. Se eu já classifico ela como de consumidor final, o sistema já vai trazer flegado aqui para mim. Porém, eu posso ter empresas classificadas como B cliente e que naquele momento, naquela venda, o que eu estou vendendo para ele é para consumo dele. Então, para ele é um consumidor final. Por isso que existe esse flag aqui, né? Senão vocês ficam perguntando, poxa, então por que tem isso aqui? Eu coloco lá que a empresa é de consumidor final e pronto, acabou. Mas não, tá? Então, parte daquele princípio. Sempre quando eu vou vender alguma coisa, eu tenho que saber, ó, você vai comprar minha mercadoria para fazer o quê? Né? Ô, louco, é sério? É sério. Tá? Porque dependendo do que ele vai fazer, a tributação é diferente. Então, às vezes, a empresa é pessoa jurídica, por exemplo, a Hexa mesmo, né? Vende gás. Né? Esse gás que você está comprando para mim, você vai revender ou você vai usar para uso e consumo? Tá? É diferente a tributação. Agrupar pedidos. Eu só consigo faturar, por exemplo, dois pedidos na mesma nota fiscal se esse parâmetro estiver marcado, agrupar pedidos. E eu só consigo agrupar pedidos se as forma e a condição de pagamento desses pedidos forem iguais, senão eu não consigo, tá? Faturar parcial, se eu posso esse pedido aqui, eu posso faturar parcial ele? Não, eu só posso faturar ele integral. São parâmetros aí que tem, tá? Além de todos aqueles, tem mais parâmetros aqui. E quando eu falo de valor de frete, eu falo esse campinho aqui, ó. Esse campo de valor de frete, eu determino aqui, quanto que vai ser o valor de frete? R$ 100. Eu coloco R$ 100 aqui. Se aquele parâmetro que eu mencionei não estiver marcado, ele não soma no total do pedido, tá? Então, se eu quero que some no total, parâmetro marcado lá, aí eu indico e ele faz normal, tá? Eu não sei se todos sabem também que eu tenho a possibilidade de, na hora de realizar um pedido de venda, eu consiga importar os materiais a partir de uma tabela, de uma planilha em CSV, tá? Quem usa muito isso daqui é Brigato e Scapex, tá? Porque eles têm, eu não sei hoje como o Debex Web, tá? Mas antes não existia o Debex Web, né? Então, eles tinham lá o portal deles na internet, onde eles faziam a venda, e-commerce, né? E eles precisavam inserir esse pedido também dentro do sistema para continuar toda a funcionalidade e controle. Então, eles pegavam, exportavam as informações do pedido de venda deste site e importava. Então, ele carregava
por esta funcionalidade aqui. Lá no botãozinho adicionais, ele tem essa opção de importar de arquivo, que daí ele não precisa inserir material item por item, tá? Ele carrega já tudo automático, só confirmar e seguir com a aprovação do pedido, tá? Essa planilha, o modelo dessa planilha está lá em Rs também, para se porventura alguém pedir ou vocês quiserem dar uma olhadinha. Ela é bem simplesinha. Aqui é a tela de programação de venda, onde eu vou incluir somente para pedidos abertos ou mensalidade se eu quiser continuar as programações dela lá, tá? Vou mostrar também. Então, vamos à prática, vamos à demonstração aqui. Estou lá no pedidinho de venda. Então, eu vou criar um material novo para a gente começar do zero, tá, gente? Que senão pode ser que esse material que eu venho utilizar, ele já tenha alguma coisa cadastrada, etc. Vou copiar aqui um material. Vou colocar aqui teste aula, tá? Lembrando, a gente já vai recapitulando as funções que tem. Vou copiar o material. Sempre que eu copio o material, ele vem com o status inativo, novo, né? Vou colocar ativado. Deixar aqui, vou colocar aqui. Agora vamos recapitular o cadastro material, né? Lembrando que sempre as informações no cadastro material tem que conversar, né? Eu estou fazendo agora um pedido de venda, então o meu tipo não pode ser mais matéria-prima. Vou colocar aqui um produto acabado. Tem um PA aqui. Aqui, produto acabado, tipo 900, tá? Aí aqui vou manter 34, não tem problema, industrialização. Local de estoque, só vou tirar a rastreabilidade daqui. O tipo contábil, preciso ter. Estoque. Produto acabado, bonitinho. Só vou copiar aqui. Então, preciso vender este teste Paula aqui. Como que eu faço? Primeira coisa que eu preciso ter. Vamos fazer de quanto que eu vou lá fazer o pedido de venda. Não sei de nada, já cadastrei o material, vou inserir o pedido de venda. Deixa eu só sair aqui, aproveitar. Tem alguns aqui. Vamos entender um pouquinho a tela, né? Vamos lá, que tem, eu esqueço que alguns nem nunca viram, né, a tela. Então, vamos lá. Vendas, pedido de venda, tá? Essa aqui é a tela que eu demonstrei no slide. Então, eu tenho esses botões aqui, que é onde ele determina para mim os status. Todos esses status, o pedido de venda pode estar inserido, tá? Deixa eu colocar uns aqui, mostrar. O campo observação, ele vai demonstrar para mim os itens que compõem o pedido de venda, tá? Então, aqui é o cabeçalho, onde ele coloca o número do pedido, o status em que ele está, o tipo, se é fechado, aberto, mensalidade, os dados do pedido, o valor total do pedido, e aqui vem um monte, tá? Se eu aprovei com justificativa, ou se eu encerrei, ele está com justificativa, esse botão aqui, a hora que eu clico em observação, ele habilita para eu verificar. Ele abre essa caixinha aqui do lado, e o que eu justifiquei, ou o motivo de encerramento que eu coloquei, ele determina aqui, tá? Depois eu demonstro também como faz. Encaminhar. Eu estou com esse pedido aqui pendente, por exemplo. Eu quero encaminhar ele para o setor financeiro. Confirma o encaminhamento do pedido para o setor financeiro? Sim. Ele vai ficar com status financeiro. O que significa isso? Eu sou usuário administrador, então eu consigo aprovar, eu consigo fazer tudo, tá? Mas, por exemplo, um usuário do financeiro, somente ele vai conseguir aprovar ou encaminhar novamente para algum outro setor e etc, tá? Posso vir aqui e encerrar o pedido, né? O que a gente falou, motivo de encerramento. Vou colocar aqui, teste encerramento. Ele avisa, né? Não movimentará estoque, deseja realmente encerrar o pedido? Sim. Ele fica com o status encerrado.
E aqui na justificativa ele aparece o teste. Esses dias eu peguei esses dias aqui, um chamado, assim, eu encerrei, eu aprovei com justificativa e eu preciso ver onde eu vejo a justificativa que eu coloquei, né? Eles não observaram. Então, às vezes, coisinhas simples, o cliente abre chamado para perguntar. Então, eu quero saber qual a justificativa inserida no pedido. Botãozinho aqui, justificativa, que às vezes passa desapercebido. Encerrar. Aprovação automática, às vezes eu tenho vários pedidos aqui pendentes, em vez de eu ficar confirmando um por um, eu venho aqui em aprovação automática, ele aprova automaticamente todos os pedidos que estão inseridos na tela. Margem do pedido é o cálculo de margem. Vamos ver se ele vai... ele trouxe alguma coisa nisso, ó. Ele faz mediante aos parâmetros, que nem de tabela de custo de reposição, os impostos envolvidos na operação, ele traz para o cliente qual seria a margem de lucratividade que ele vai ter ao vender esse produto, tá? Então, o cliente consegue consultar por essa tela, quanto de lucro eu vou ter, quanto que eu estou pagando de impostos, ele faz a análise comercial dele aqui, tá? Por isso que tem esse botãozinho de margem, serve para isso. O botãozinho de aprovação é aquela tela de aprovações, para eu definir se eu quero bloquear determinadas situações, se eu quero justificar, é sempre no momento relacionado à aprovação do pedido, tá? Aqui eu determino a prioridade, se eu quero, por exemplo, cliente novo. Cliente novo não é tão importante para mim, então eu vou colocar lá para baixo. Tá vendo que o 2 agora vai vir para cá? Ó, eu vou determinando a prioridade. O que é importante para mim? Cadastro do cliente incompleto é importante? Não é. Então, eu vou diminuindo. Não, lógico que é importante. Então, ele vai ser como minha prioridade, primeiro da lista. E assim ele vai. Por isso que ele não segue aqui o código uma sequência lógica, tá? Então, essa base está nova, mas os clientes, você pode ver que o 1 está aqui, o 3 está lá embaixo, e assim vai. Ele não segue uma sequência lógica por causa disso, dessas prioridades que o cliente determina o que é mais importante ou não, que nem os critérios lá dos suprimentos, tá? Eu determino a prioridade do bloqueio dos parâmetros da aprovação do pedido de venda. E se eu quero, por exemplo, cliente novo, eu tô aqui para ignorar. Então, o que o sistema vai fazer? Ele nem vai checar isso. Se o cliente é novo ou se não é, ele não vai fazer nada, porque está para ignorar. Mas não, eu quero que justifique. Eu clico no botão alterar e eu coloco, quando tiver um cliente novo, qual a ação que deve ser tomada? Eu quero que avise, eu quero que justifique, ou eu quero que bloqueie, que ele não consiga aprovar o pedido de venda. Não, eu quero que justifique, tá? Você quer que encaminhe para alguém? Eu vou encaminhar para quem? Para quem que vai justificar? Eu vou encaminhar para o setor comercial analisar. Confirma. Então, quando eu for aprovar um pedido de venda em que o cliente seja novo, que é cliente novo, nunca vendeu para ele, eu vou justificar, eu vou conseguir aprovar, mas eu vou justificar a aprovação e o setor vai ser e se eu não aprovar o pedido, vai falar, tá bom, não vou aprovar e não vou justificar. O que vai acontecer com esse pedido? Ele vai ser encaminhado diretamente para o comercial. Aí o comercial vai reanalisar, vai ver se realmente o que vai acontecer com esse pedido e ele sim daí aprova, tá? Então, isso acontece com todos esses parâmetros aqui, ó. Temos 50 parâmetros de aprovação. E o botãozinho de consultas é para ver o que está atrelado a esse pedido. A programação de venda nele, a programação de produção, os adiantamentos que eu faço aqui e o botão adicionais como praxe do sistema. Todo botão adicional tem as suas particularidades, né? Tem todas as suas funções. Então, por aqui eu faço o APV, que é a mesma coisa do APC, do pedido de suprimentos. Eu faço também o APV, que é alteração de pedido de venda. O meu pedido está aprovado e eu preciso mudar o preço. O que eu faço? Somente através de uma alteração de pedido de venda. Então, aqui eu faço alteração de pedido de venda. Aqui eu também atrelo ao packlist, quando o meu pedido de venda é comércio exterior, tá? Eu posso copiar o pedido
eu posso dividir o pedido, eu empenho o pedido por essa tela, tá? Eu faço a estrutura do conjunto. Então, assim, tem inúmeras funcionalidades também no botão adicionais, tá? Mas, por exemplo, a PV desse pedido é apenas um atalho da tela, tá? Porque eu tenho a aprovação do pedido de venda, a alteração do pedido de venda aqui também, em venda, alteração de pedido de venda. É a mesma tela, tá? Só que acontece, aqui eu já abro no pedido de venda que eu quero realizar, ele já traz para mim automático. Essa é a facilidade. Vou empenhar a mesma coisa. Eu vou empenhar esse pedido, ele tem que estar aprovado. Ele abre a tela de empenho de pedido. Ah, tá, não está parametrizado, porque não vou parametrizar mesmo agora, tá? Que senão daí ele busca várias outras coisas. Isso vai ser para outro treinamento. Mas é a mesma coisa de eu vir aqui em vendas. Opa, estoque. Empenho de pedidos, tá? Ele vai abrir exatamente essa tela aqui para fazer o empenho de pedidos. A diferença é que, se eu vir por esta tela, eu vou empenhar quem? O pedido que eu estiver selecionado, tá? Isso são atalhos de tela, para facilitar a vida do cliente. Conhecendo a tela, vimos os parâmetros principais, vamos ao que interessa, inclusão do pedido de venda. Então, botãozinho incluir, tá? Aqui a gente já começa a analisar aqui os parâmetros lá de aprovação, tá? Os parâmetros de aprovação interferem também na validade, tá? E no início de programação. Então, por exemplo, o meu pedido de venda, ele tem a validade aqui em abril de 2021. Então, eu não quero, esse pedido não vai ter validade em abril de 2021, vai ter validade de 60 dias só. Onde que eu altero isso para que como que o sistema traz automático essa quantidade de dias? É do parâmetro lá de aprovação de vendas, tá? Então, aqui em parâmetros, tem um parâmetro que, se eu não me engano, é o 20. Vamos ver aqui. Ó, emissão e validade, tá? Então, o que eu vou fazer? Ah, é 60 dias? Vou colocar aqui 60 dias. Confirma. A hora que eu der o incluir, ó, ele já trouxe a validade para 28/12/2020, tá? Então, esta validade que ele traz aqui é de acordo com o que eu determinar no parâmetro 20, emissão e validade, tá? Se passar, eu vou aprovar esse pedido depois de dezembro, por exemplo, deu qual o dia aqui? Dia 29 de dezembro eu vou aprovar esse pedido. O que que o sistema vai fazer? O que que eu determinei no 20? Eu vou avisar. Então, vai aparecer uma tela de aviso falando, ó, o pedido passou da validade. Vai aprovar? Ele não bloqueia e ele não pede para justificar, ele apenas vai avisar. Se eu colocar para justificar, ele vai abrir a tela de justificativa e assim vai, tá? Então, eu vou inserir aqui. Ele trouxe para mim a validade, tudo certinho. Vou colocar o meu cliente. Vou colocar cliente de treinamento. A operação 7. Lembrando que para buscar aqui a operação, ele vai trazer para mim, se eu vim aqui no busca, ele vai trazer para mim somente as naturezas de operação que estiver lá naquele campo busca pedido de venda, tá? Se não estiver busca pedido de venda, eu não consigo utilizar a natureza de operação. Digamos aqui, olha, eu preciso informar a conta controle nesse pedido. Tá vendo que ele está desabilitado? Como que eu faço? Eu tenho que ir lá no tipo de operação e marcar o exige controle. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual que é o tipo que está amarrado na operação? Então, vou menu fiscal, configuração fiscal, natureza das operações, alterar. Qual que é o tipo de operação que ele está utilizando? 12. Então, eu vou lá em menu fiscal, tipo de operação, A12, alterar e exige centro de custo. Confirmo. Agora eu vou inserir o pedido. Vou colocar o 4, né?
operação 7, e ele habilitou o centro de custo. O que ele vai abrir aqui para mim? A telinha das contas controles do centro de custo que eu posso amarrar aqui, vou colocar administração, tá? Representantes, os representantes, né, de vendas lá, nessa base só tem eu aqui, depois a gente vai incluir mais. Aqui eu posso colocar o contato, né, com quem que eu estou vendendo, posso inserir descontos, posso copiar pedido aqui, então de repente, eu já tenho pedido para esse cliente aqui. Então, eu vou vir aqui, copiar pedido, ele vai trazer para mim todos os pedidos deste cliente. Esse pedido que eu estou fazendo é igualzinho ao... Nossa, deixa eu desse aqui, do pedido 6. Clicando nele, ele avisa se você quer também copiar a programação de vendas. Sim. Quer atualizar os preços de venda, né? Trazer os preços de venda atualizados? Sim. E ele traz automaticamente o pedido de venda aqui, ó. Que legal. Então, vamos ver as mensagens aqui, ó. Como eu cadastrei um material novo, tinha certeza que ia acontecer isso, né? Por quê? Daí eu tenho que ver se eu tenho os agrupamentos fiscais para este novo material, para esta empresa que eu estou vendendo. Então, tá falando aqui que não tem, né? Da mesma forma que lá na hora que eu vou emitir a nota, ou que eu vou fazer a entrada da nota, ele dá que não tem configuração fiscal, no pedido de venda também ele já revisa se eu tenho uma configuração fiscal para ele determinar os impostos aqui. Então, ele já está falando, ó, material sem IPI configurado no cliente. Agrupamento do produto 36, deixa eu marcar aqui. Cliente, agrupamento 29, pauperação 7 e o F25, que é o F25 é São Paulo. Então, eu não consigo, essa daqui também é boa, essa mensagem que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos para essa primeiro. Ok, filho? Nossa, não vai deixar eu sair daqui? Gente, olha lá, Guilherme. Isso não pode acontecer, tá? Vamos lá. Não consigo realizar um pedido de venda se eu não tenho a configuração fiscal. Então, eu tenho que fazer ela. Vamos ver se falta configuração fiscal mesmo? Fiscal, configuração fiscal, configurações fiscais. Qual que são os agrupamentos envolvidos aqui? A empresa é 29, produto 36, operação 7. Só deixa eu confirmar, é isso mesmo? Paula Teste 34, né? Tá. É que eu copiei um lá, né? Vou fazer o pedido com a Paula Teste. Mas era para dar o erro também de configuração fiscal. Mas só para trazer o certo pra gente. Se não der, a gente faz. Isso aqui que eu queria também. Vamos lá. Só recapitulando, o que aconteceu, gente? Eu não quero fazer a configuração fiscal agora, porque eu dei aqui para copiar. E os materiais que vão ser copiados vai ser esse achocolatado e esse chantilly. Eu não quero utilizar o chantilly e o chocolate, eu quero usar o Paula Teste, tá? Que é o material novo que eu criei, porque daí não tem nada configurado, tá? Paula Teste, ó. Então, ele já deu a mensagem aqui que material não cadastrado ou inválido. Tá? Que é uma das principais checagens que o sistema vai fazer quanto ao cadastro material. Por que ele dá essa mensagem? Quando eu vou fazer pedido de venda e o material é novo, eu acabei de cadastrar o Paula Teste, então eu vou fazer um pedido de venda para ele. Tá faltando perna aí. Para eu fazer um pedido de venda, eu preciso inserir o material aonde? Na tabela de preço. Tá? Sempre que eu for fazendo o pedido de venda, eu preciso incluir esse material. Então, às vezes isso acontece com o cliente, muitas vezes. Eu estou inserindo um material lá no pedido de venda e está dando material não cadastrado ou inválido, porque pela mensagem é isso, né? Daí o cliente vai lá
no cadastro do material, mas, pô, aqui o cadastro tá cadastrado, ele tá ativo. Por que que ele não está entrando? Porque falta inserir na tabela de preço, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vendas, política comercial, preços. Eu preciso inserir esse item na tabela de preços. Então, eu venho aqui na tabelinha, ele já vai ter a tabela em si, tá? A tabela de preços, ela envolve sempre o grupo do material. Então, eu vou inserir o item sempre dentro do grupo na tabela de preços. Então, o que que eu preciso saber? Este material Paula Teste está inserido em qual grupo? 01. Então, eu vou inserir na tabela de preços 01. Para incluir uma nova, eu vou sempre incluir uma nova tabela de preço. Incluir. A unidade de negócio sempre 01. Tabela base. Quando eu informo tabela base ou quando eu não informo? Eu só vou informar tabela base se o meu item já está inserido na minha tabela de preços. Então, por exemplo, se o Paula Teste já existisse na tabela de preço, e eu vou reajustar o valor dele na tabela de preços. Aí eu vou determinar aqui a minha tabela base. Então, ó, dia 16 de 10 de 2020, essa tabela de 16 de 10 de 2020, a Paula Teste era de R$ 100. Agora eu estou refazendo uma nova tabela, reajustando o preço para 150. Então, a minha tabela base é a minha tabela de origem. No nosso caso aqui, o Paula Teste não existe, ela não está inserida em nenhuma tabela. Então, a minha tabela é nula, tá? Se eu colocar aqui, eu vou até colocar para dar mensagem. 16 do 10, ele vai dar mensagem que o material não se encontra na tabela, tá? Só para vocês verem a mensagem. O sistema, ele sempre vai jogar a vigência uma semana depois, tá? Então, tem que ficar atento a isso daqui, porque às vezes também dá problema, às vezes o cliente abre o chamado por causa disso. Inserir o material na tabela de preços, mas eu não estou conseguindo incluir o cadastro, incluir o pedido de venda. Por quê? Por causa da data de vigência. Se eu quero utilizar aquele material agora, a minha data de vigência tem que ser hoje, tá? Grupo. Qual que é o grupo do material? 01. E qual que é o meu material? Teste Paula. Opa. Ah, eu não alterei teste Paulo, teste Cauíta, é esse aqui mesmo, né? Teste Paulo. Material Cauíta. Bem, copiei mesmo. Qual que vai ser meu preço? R$ 100. O que eu for aqui? Vai, R$ 55. Fator 1, tá? Porque internamente ele faz um cálculo sempre fator 1. E dentro da tabela de preço, eu posso determinar desconto, eu posso determinar a porcentagem de comissão, porcentagem de limite de comissão. Então, a tabela de preço tem essas outras circunstâncias aí, envolve comissão e desconto, tá? Além dos descontos dados no próprio pedido, eu posso determinar o desconto automático diante da tabela de preços, que é isso com aquele parâmetro lá menciona. Utilizar descontos da política comercial, sempre quando ele fala política comercial, ele está indicando tabela de preço, promoção, contratos e etc. Tá? Então, vou colocar aqui sem desconto para eu poder utilizar o contrato e promoções depois. Comissão, quando a gente for falar de comissão, a gente verifica esses campos aqui, tá? Fiz isso, vou confirmar porque ele vai gravar essa informação aqui. Ó, o que que ele dá? Este material não foi tabelado na data informada. Por quê? Porque este item ele não existe em nenhuma tabela de preço. Então, somente vou conseguir inserir sem nenhuma tabela base. Eu só uso a tabela base se eu já tenho material cadastrado em alguma das tabelas. Confirmo, ele vai gravar aqui e confirmar novamente para gravar na tabela de preço, tá? Então, a tabela de preço é isso. Gravei na tabela de preços, vou vir aqui e inserir novamente o pedido. Então, o meu cliente é 4. Uma coisa aqui que eu queria falar com vocês também, que a gente fez nos últimos treinamentos, que um dos exercícios era cadastrar um endereço de entrega para outro estado. Este cliente 4, ele está com 2 endereços cadastrados, por isso que ele não traz aqui, ó, tá? Então, essa é uma funcionalidade.
Então, quando no meu cadastro de empresa tiver mais de um endereço, que nem o endereço comercial e o endereço de entrega, aqui no pedido de venda, hora que eu for faturar a nota, ele vai trazer para mim escolher qual que é o dos endereços que eu quero faturar, né? Que eu quero fazer o pedido de venda. Qual dos endereços? Por isso que ele não traz automático, tá? Pode ser a dúvida de alguns aí. Então, eu escolho aqui o meu endereço comercial ou entrega, tanto faz, tá? Operação, continuo com operação, conta controle, representante. Vamos ver se eu vou conseguir inserir ele aqui. Ainda não. (29/10). Ei, Paula, mas chocolates? Paula teste. Paula teste. Ativo, bonitinho. Deixa eu só vir aqui, gente, e tirar isso. Para não ter que... Eu vou tirar para não ter que ficar inserindo toda vez, tá? Facilitar a nossa vida aqui. De novo. 4. Operação 7. 2. 1. Agora sim. Mensagem de configuração fiscal. Então, o que que ele fez? A primeira checagem de material não cadastrado ou inválido, ele passou por quê? Que agora eu inseri ele na tabela de preços. Só que agora ele está fazendo a próxima checagem. Tem configuração fiscal? Agora sim eu vou fazer a configuração para os agrupamentos que me interessam aqui. Grupamento de produto 34, empresa 29, operação 7. Vamos lá, revisando para fazer a configuração fiscal. Menu, fiscal, configuração fiscal, configurações fiscais. Vou pegar os agrupamentos envolvidos aqui. 29, 34 e 7. Já vejo que não tem nada, tá? Então, vou inserir. Para inserir mesmo, é incluir. Coloco aqui agrupamento da empresa. Vou mostrar para você a funcionalidade de copiar. Então, vou colocar aqui já a data de vigência hoje. Vou colocar como aprovado. No botãozinhos aqui, copiar tributação. Posso inserir manual 1 a 1? Posso, tá? Mas eu vou vir aqui e copiar uma configuração já existente, porque às vezes eu vou fazer só novos agrupamentos e a configuração, os impostos, as alíquotas é igualzinha a uma que eu já tenho. Então, eu já facilito aqui, eu já venho e faço a cópia. Copio, o sistema vai copiar todas as tributações, os impostos que estão amarrados nela e os impostos também, tá? Aí eu já encurto o caminho aqui, já facilito a vida para o cliente. Posso fazer pendente ou aprovada, vou colocar aprovado já para mim de vigência normal. Confirmo. Vou tirar o filtro de vigente, porque ela ainda não está vigente, ela está aprovada. E como que eu coloco ela para vigente? Adicionais, status aprovado para vigente. Paula, mas você não falou que é no botão status? O botão status é quando ela está pendente. Quando ela está pendente, eu venho aqui em pendente. Quando ela está pendente, ela vai abrir aqui para aprovado, eu aprovo e ele coloca para vigente. Mas eu já determinei que ela já está aprovada. Então, eu só preciso colocar para vigente. Para vigente, vem aqui em vigência. Ela atualiza o status e com o status vigente, eu posso lá e realizar as minhas operações. Deixa eu ver, tem gente falando no chat, eu nem percebo, gente. Ah, Gui, você é o culpado mesmo, tá? Se der alguma coisa errada no sistema, você é o culpado. Então, tá aqui. Vigente, vou fazer o pedido de venda aqui. Pedido de venda novamente, hein? Ó, só o trabalhão de um pedido de venda. Por quê? Porque falta as configurações. O que tiver faltando, o sistema não vai permitir. Aproveitar e falar que eu posso fazer um pedido, em vez de fazer um pedido de venda, um pedido orçamento. O que é um pedido orçamento? É um pedido que ainda eu vou orçar, vou passar o preço para o cliente.
tá? Ele ainda, um pedido de orçamento, eu não utilizo para fazer, eu não aprovo ele, né, como orçamento, eu não faço ordem de separação, eu não faturo um pedido de orçamento, nada, apenas uma previsão de venda, tá? Vou fazer ele para depois eu já demonstro como faz, ele se torna um pedido de venda, tá? Então, vou fazer como pedido de orçamento, estou fazendo o orçamento para esse cliente, Paula Teste. Já sei por que é teste Paula. Bom, configuração fiscal, beleza. Tabela de preços, beleza. Agora vem esse danado de sem custo de reposição cadastral. Acho que algum de vocês já viu nessa mensagem. Por que que isso acontece? Vamos lá, novamente, ó. Material, teste Paula, sem custo de reposição cadastral. Isso acontece, gente, por causa de um parâmetro. Vamos sair de novo e ver as mensagens. Configurações, parâmetros, vendas. Acho que é vendas 3. Ó, existe esse parâmetro aqui, ó, de preço base para reposição. Nele, eu determino se o preço base para minha reposição vai ser a tabela de custo de reposição, ou se vai ser o último preço pago, preço de lista de fornecedor, custo médio, preço informado e etc. De acordo com o que eu informar aqui, ele vai depender, que nem tabela de custo de reposição. Esse material vai estar inserido na tabela de custo de reposição. O último preço pago, ele vai pegar de acordo com o último preço pago. Então, este parâmetro aqui faz ele pedir a tabela de custo de reposição daquele item. Por quê? Porque está marcado que ele vai buscar a tabela de custo de reposição. Paula, onde isso influencia? Em várias rotinas do sistema. Uma delas, por exemplo, é para fazer o cálculo da margem do pedido, tá? Então, se eu clicar aqui na margem do pedido, vamos ver se esse aqui vai ter margem. Ó, qual que é a minha base de reposição? Custo de reposição. Então, ele utiliza a minha tabela de custo que eu vou cadastrar agora para compor a minha lucratividade do pedido, tá? E isso também envolve lá no custo, no cálculo de custo, tá? Então, por isso que o cliente não pode vir aqui colocar qualquer coisa, ele tem que saber o que ele está fazendo. O que a gente precisa saber? Precisa saber que quando acontecer aquela mensagem, ele está buscando deste parâmetro e eu preciso informar ele na tabela de custo de reposição. Aonde é esta tabela de custo de reposição? Custo contábil, custo real, custo de reposição. É uma tabelinha simples, tá? Então, eu venho aqui, posso dar um alterar nela e incluir na própria vigência do dia 23/10, ou posso vir aqui e incluir uma nova tabela de vigência. Tanto faz, tá? Vou usar a do dia 23/10 só para vocês saberem que eu posso inserir um material dentro de uma tabela já vigente. Então, venho aqui só clicar em alterar, incluir, teste Paula. Qual que é o valor de reposição, do custo de reposição? Ah, eu vou colocar aqui que é valor de 1,60. Confirma. Confirma. Deseja gravar? Sim. E ele já está inserido na tabela de reposição, tá? Mas por que que eu preciso fazer isso? Porque o parâmetro está ativado aqui em vendas 3. Ele está indicando que necessita de um custo de reposição, tá? Vamos tentar de novo fazer? Vamos. 4, operação 7, 1. Eu estou fazendo um orçamento. Vou clicar em orçamento. Vou colocar meu item aqui de novo. Ah, agora passou. Glória a Deus. Então, ele já viu as checagens principais. Tabela de preço, configuração fiscal e aquelas configurações lá, se está, no caso nosso, com o custo de reposição cadastrado. Então, aqui eu vou indicar quanto que eu vou, a quantidade de venda, 5, tá? Posso clicar aqui e alterar. O meu pedido de venda, é importante falar aqui, tá, gente? Às vezes, nossa, Paula, que demora. Não pensou assim, tá? Mas são pontos importantes que a gente precisa saber de onde vem, tá?
O valor, se você observar que o valor do preço aqui está 67,07. Não foi esse o valor que eu indiquei na tabela de preço. Se eu vir aqui, ó, vendas, política comercial, preço. O preço do teste Paula é 55. Por que que aqui ele está trazendo para mim como 67? Como 67,07. Aí a gente entra num outro parâmetro, tá? Vocês vão falar, nossa, quanto parâmetro? Sim, vendas é muito parâmetro. Então, aqui nos parâmetros, vendas, comercial, além da composição de preços das tabelas, ele tem aqui, ó, formação do preço de venda. Eu posso acrescentar o ICMS do material na formação de preço. Eu posso daí colocar descontar as condições por estado e abatimento de frete. Eu posso acrescentar os canais de mercado, acrescentar adicionais de frete, acrescentar PIS e COFINS da configuração fiscal dentro do preço de venda. Então, o que está fazendo ele ficar maior? Aqui está marcado acrescentar o ICMS do material. Então, ele vai pegar o valor da minha tabela de preços mais o ICMS, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também. Então, vamos lá na configuração fiscal. Que às vezes o cliente, ele questiona isso e a gente muitas vezes não sabe chegar no valor, ó. O valor do ICMS, a alíquota do ICMS aqui é 18%. Então, deixa eu abrir um bloco de notas aqui para demonstrar. Vamos lá. O meu preço de venda é 55. 55 vezes 18%. Eu podia ter feito na calculadora também, tá? Mas é que eu quero mostrar os dois, tá? Então, vai ser 9,90. 55 mais 9,90. 64,90. Por que que tá dando 67? Porque não é essa a conta que o sistema faz. Ele faz uma conta de inclusão na base do ICMS dentro da formação de preços. Então, é assim, ó. É 18% de alíquota, certo? Ele vai fazer menos 100%. Vai ser 82%. 0,82. Ele vai pegar 55 reais dividido por 0,82, que vai dar, vamos fazer aqui, 55, 0,82, 55 dividido por 0,82, 67,07. Qual que é o valor que está dando? 67,07, tá? Às vezes o cliente fala, acha que vai fazer isso daqui, tá? A minha alíquota é 18, então vai ser R$ 55 vezes 18%. Qual que é o meu ICMS? 9,9. Isso é o valor do meu ICMS. E vai pegar 9,9 mais 55. Então, meu preço de venda é 64. Mas não, o sistema não faz essa cálculo. Ele vai pegar a diferença, 18 menos 100, vai chegar no fator do ICMS e vai agregar esse 0,82 sobre o preço de venda. 55 dividido por 0,82 vai ser 67,07. Por isso que eu chego neste valor de 67,07, tá? É este aqui o cálculo que o sistema faz na formação de preço. Isso vale para PIS, COFINS. Então, se eu tivesse PIS e COFINS, eu pegaria aqui 18 mais 1,65 mais 7,6 menos 100. Eu vou chegar no fator e vou acrescentar no valor do preço de venda da tabela, tá?
Só para vocês saberem como que chega nesse valor. Chegando esse aqui, eu posso alterar, tá? Se eu clicar em alterar, ele habilita aqui, posso colocar o valor que eu quiser. Ah, não, eu quero 55, eu não quero o ICMS agregado, tá? Então, você tem essa possibilidade também. Posso acrescentar descontos e acréscimos, tá? Então, eu quero dar aqui 10% de desconto. Eu coloco 10% ou posso colocar valor aqui também. Eu quero dar R$ 50. Nossa, né? Vai pagar R$ 17 só. Não. Vou colocar aqui. Vou dar 10% de desconto. Eu vou ter que clicar nesse maisinho aqui para ele vir para cá, tá? Tem que entrar aqui. 10% para ele efetivar o desconto, para ele calcular. O pad clear eu já falei, conjunto é só quando é conjunto de materiais, aí envolve outros cadastros, fica para o próximo treinamento. E como eu informo aqui, o sistema já automaticamente coloca a programação de entrega de acordo com a minha data aqui, tá? Então, ele já preenche, confirmo. Ele vai trazer aqui para mim, deixa eu clicar orçamento, confirmo. Vai vir na tela final para eu indicar qual que é a minha forma de pagamento. Forma de pagamento só vai trazer para mim os que tiverem inseridos na tabela. Uma coisa que não sei se vocês repararam, vou voltar. Vou excluir. Vou colocar aqui de novo. Colocar aqui o desconto, ó. Confirmei. Viu que ele não colocou o desconto aqui ainda? Ainda continua 67,07. Ele vai trazer só depois que eu indicar a condição de pagamento. Agora eu já trouxe a condição de pagamento, né? A hora que eu confirmar, ele vai agregar o desconto aqui. Confirma. Tá vendo que aqui daí ele já traz, ó, o desconto de R$ 6,71 e o valor total do meu pedido, R$ 60,36, tá? Aí aqui ele determina qual que é o número do meu pedido, pedido 12. Como eu cliquei que é um orçamento, ele traz aqui para mim como status Z, orçamento, tá? Eu quero agora, digamos que eu fui lá, enviei o pedido de venda para o cliente aceitou, vai comprar, beleza, agora eu vou faturar. O que eu preciso fazer? Transformar esse pedido orçamento em pedido mesmo. No sistema é simples, só vir dar um alterar, desmarcar que é orçamento e confirmar e gravar novamente, que ele vai utilizar a mesma numeração 12. Eu não tenho que criar um novo pedido sem estar marcado o orçamento. Eu reutilizo aquela numeração do pedido, desmarcando a opção orçamento e ele automaticamente vira pedido de venda para seguir a rotina de faturamento, tá? Ó, mantenho o pedido e agora ele não é mais Z orçamento, ele agora tá com o status dos pedidos, que é pedido pendente, aprovado, encerrado, etc. Tá? Estando com o status pendente, vou realizar a aprovação. Então, como que eu aprovo? Lá no pedido de compra, eu tinha o botãozinho de aprovação. No pedido de venda, não. No pedido de venda é só vir aqui e confirmar. Tá? Então, ó, aqui já vem a primeira checagem lá dos meus parâmetros. Lembra dos meus parâmetros da aprovação do pedido de venda? Ele já tem aqui a primeira checagem que ele viu. Duas coisas. Ele está dizendo que da primeira compra, então eu pedi, dentre os parâmetros, eu coloquei lá para justificar quando for primeira compra do cliente. E tem um parâmetro que é, nesse caso, de bloqueia, informe a condição fiscal do cadastro material. Ou seja, eu indiquei que quando, se o cadastro do material não estiver completo, eu quero que bloqueie, não consiga seguir a aprovação. Veja que aqui embaixo, ele traz para mim sempre 3 opções. Ok, o que é o ok? Eu li, beleza, não vou aprovar, não vou conseguir fazer nada, só vou dar ok para sair da tela, não vou fazer nada com ele.
Seguir a aprovação, se estivesse somente justificado, se nenhum dos parâmetros estivesse bloqueado, o seguir a aprovação estaria habilitado, colocaria como seguir a aprovação e ele abre para eu justificar. E o encaminhar, eu vou encaminhar para aquele setor que eu determinei. Eu vou encaminhar para o comercial, eu vou encaminhar para o financeiro, e aqui eu encaminho automaticamente. No caso aqui, o que significa isso? Bloqueio informe a classificação fiscal do material. Sempre quando ele falar de classificação fiscal do material, ele está se referindo a NCM, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK. Eu vou entrar lá no cadastro, ó, tá vendo como o cadastro do material influencia nas rotinas? Cadastro do material. Deixa eu filtrar só ela aqui. Teste Paula. Não tem NCM cadastrado. Eu preciso informar. Paula, mas se for serviço, eu vou colocar 999. Eu tenho que colocar alguma coisa para eu fazer pedido de venda, tá? Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Confirmo. E vou tentar aprovar novamente, tá? Pendente. Confirma. Então, aqui, ó, tá vendo? A primeira compra eu determinei para justificar. Então, agora ele já muda, ele habilita o seguir aprovação. Então, vou colocar aqui, primeira compra. Ok, autorizado. Posso aprovar. Clica em seguir aprovação. Confirma aprovação. Sim. Ele vai, pedido 12, aprovado, tá? Esse é um pedido de venda fechado, aprovado, em que a gente já viu várias amarrações aí na telinha de parâmetros, na tabela de preço, na custo de reposição, em um determinado pedido, né? Como faz um pedido de orçamento e tal. Quero mostrar para vocês aqui agora um pedido aberto, tá? Então, vou fazer um pedido aberto para vocês, para o mesmo cliente, do mesmo material. Cliente 4, mesma operação, só que o meu tipo agora será aberto. O que muda aqui? Então, vou vir aqui incluir, que a gente já sabe, coloco o cadastro do material. É a mesma regra do pedido de compra. Um pedido aberto, eu não tenho quantidade, tá? Ele vai trazer o valor da minha tabela de preço, posso colocar desconto. Nesse caso, eu não vou colocar nada, tá? Não vai ser um orçamento, vai ser um pedido mesmo, pedido aberto, tudo certinho. Confirmo. Qual que é a forma? Só tem uma forma na tabela, né? A gente precisa melhorar essa base aqui, colocar mais formas lá. Vou querer incluir... Não, nessa da tabela o aberto, não. Depois eu faço um fechado, inserido o valor do frete, tá? Se eu quiser determinar transportadora, posso colocar, tá? Vou confirmar, que eu quero mostrar a programação de venda para vocês. Então, ele fez aqui, pedido 13, pendente, segue a mesma ordem, vou aprovar. Primeira compra. Porque, eu falei assim, mas Paula, eu já tenho pedido de venda, por que ele vai ficar fazendo primeira compra, primeira compra? Porque eu ainda não faturei, é um pedido, tá? A partir do momento que eu faturar a primeira venda, aí ele para de dar essa mensagem, tá? Seguir a aprovação. Pedido aberto. Olha a diferença aqui. Esse aqui é o meu pedido fechado, pedido 12, que eu acabei de realizar. Se eu vir ali no botão consultas, programa de venda, ele vai trazer para mim a programação de venda dele, tá? Programado 1, realizado 1, esperando para faturar, tá? A faturar aqui 1. Se eu entrar no mesmo lugar para um pedido aberto, consultas, programa de venda, ele não traz nada. Por quê? Porque sempre quando eu faço um pedido de pedido de venda aberto, eu preciso inserir manualmente as minhas programações, tá? Eu só não tenho um retrabalho de ficar incluindo pedido de venda sempre para a mesma coisa, mas eu tenho a manutenção da minha programação de venda. Aonde fica isso?
vendas, programação de venda. Eu já tenho para o cliente 4, se eu não tivesse, eu daria incluir aqui, tá? Vou clicar aqui no botão observação. Ele vai trazer para mim o que já está inserido, no caso, né? Pedido de venda fechado, por exemplo, vai estar aqui. Mas eu quero, na verdade, o pedido 13. O pedido 13 não tem, então eu vou incluir. Qual que é o pedido que eu quero? Ele vai trazer para mim aqui o pedido 13. Qual que é o material? Os itens que estão no pedido. Aqui no grid só dar um incluir e eu vou colocar na data. Ah, quando que eu vou vender? Ah, eu vou vender dia 30/10, eu vou vender 10 quantidades dele, tá? Aqui também eu posso colocar aquele campo de pede cliente e item cliente, tá? Na mesma. Incluir. Na verdade, no pedido aberto eu tenho que incluir aqui, né? Que eu não fico fazendo manutenção no pedido aberto. Coloco, confirmo. E ele tá aqui. Ah, preciso inserir também uma programação lá para o dia 3/11, tá? Eu vou fazer alterar o pedido 13, porque é o pedido 13. É dentro do pedido 13 que eu vou faturar. E eu só incluo a data. O cabeçalho já está feito aqui, né? Eu só incluo uma vez. O que eu vou ter que ficar dando manutenção é na data e na quantidade. Ah, eu vou aqui no dia 3/11, eu vou vender mais 15. Confirmo. Ah, mas na verdade no dia 30/11 também eu vou vender mais. Altera, inclui 30/11 mais 30 unidades. E assim eu vou dando as manutenções no pedido de venda número 13. Tá? Eu não preciso ficar vindo aqui na tela incluindo as quantidades das vendas, diferente de quando eu faço um pedido fechado. Tá? Se eu vir aqui agora no pedido aberto e consultar programa de venda, ele vai trazer para mim as 3 programações. Eu tenho programação para o dia 30/10, de 10 quantidades, no dia 3, as 15 quantidades, e dia 30, 30 unidades. Tá? Pedido mensalidade. Vamos lá. Para o mesmo cliente. 4. Operação 7. O pedido mensalidade, eu não coloco quantidade, tá? Semelhante ao pedido de venda, pedido aberto. Coloco aqui, só que o meu tipo vai ser agora mensalidade. Ah, só observem aqui, ó, data de validade, dezembro, tá? A gente vai ver uma diferença na programação de venda. Vou vir aqui confirmar. Ó, legal isso daqui, ó. Como ele é semelhante ao pedido aberto, eu não consigo inserir um pedido de mensalidade se eu já tenho um pedido aberto para aquele cliente e aquele material, tá? Porque, gente, normalmente o tipo mensalidade, ele é aquele pedido que eu vou faturar uma vez no mês, né? Então, ou eu tenho um pedido aberto para aquele item, ou eu tenho pedido mensalidade para aquele item. Eu não vou ter 2 pedidos distintos para o mesmo item, tá? Quem utiliza normalmente esse pedido de mensalidade? A TWW, por exemplo, porque ela trabalha em telecomunicações, ela tem as mensalidades dos clientes. Então, ela vai faturar uma vez por mês a mensalidade, que nem mensalidade mesmo da Vivo, dessas coisas aí, tá? Ela vai faturar uma vez no mês. O sistema faz esse tipo de controle. Então, para eu fazer um tipo de mensalidade, tem que ser um material distinto. Então, eu vou vir aqui e vou criar um outro material, tá? Vamos lá no cadastro material, vamos ver se tem algum outro. Vamos tentar pegar um serviço. Tem algum serviço? Não, né? Vou pegar esse aqui. Frete, não. Vou pegar esse do Guilherme. Vamos ver o que vai dar esse do Guilherme. Só vou colocar o mesmo agrupamento para a gente não ter que fazer novas configurações fiscais, tá?
Então, vou pegar esse guia aqui. Vou fazer um pedido mensalidade para ele. Para o mesmo cliente. Operação 7. Aí, mensalidade. E o item agora vai ser aquele guia. Ah, vamos lá, vamos testar. Por que que tá dando material não cadastrado inválido? Porque eu não tenho na tabela de preços. Vamos colocar na tabela de preços. Esse GUI, ele é do grupo 03, certo? Porque a minha tabela de preço é por 03. Então, vou vir aqui em vendas, política comercial, tabela de preços, incluir 01. Não, ele não vai existir na tabela. 03. Preço, R$ 60, fator 1. Confirmo. Opa. Vamos ver uma coisa se ele vai deixar. Tá. Oi, gente, não é 29/11, 29/10. Show. Beleza. Certo, gente? Espero que estejam acompanhando aí. E... Ó, tabela de custo de reposição. Vamos recapitular. Não acha ruim das mensagens, não, para a gente fixar. Custo real, custo de reposição. Vou incluir o guia aqui. Sim. Que independente do tipo, as checagens são as mesmas, tá? Minha quantidade é 0. Mensalidade. Beleza. Vou indicar minha forma. Faturar. Confirmar. Fiz agora um pedido mensalidade pendente. Confirmo. Vou aprovar. Vamos ver o que está faltando nele. Classificação fiscal. Se é classificação fiscal, a gente já sabe que é o NCM. Então, vou vir aqui e colocar o NCM. Voltemos lá. Aprovo. Ok. Vamos ver o que aconteceu com a programação de venda. Ele criou, tá vendo aqui, ó, 2 programações de venda. Ele fez do mês 10 e do mês 11. Se o meu pedido mensalidade eu coloco aqui 31/12/2021. Mensalidade. Ah, ele não vai deixar. Vou excluir, tá? Só para a gente ver a diferença da mensalidade, da programação de venda. Vou colocar aqui 31/12/2021, mensalidade 0. Agora o pedido é 15. Vou aprovar. Vim aqui em consultas, programa de venda. Ó quanto que ele fez.
tá? Então, a mensalidade, ele vai criar as programações de vendas de acordo com a minha validade, meu campo validade do meu pedido, tá? Se a minha validade é até 2021, essa mensalidade ele vai já fazer automático todas as programações até aquele período, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. E o último tipo de pedido é a ordem de serviço, né? Então, ele entende que esse pedido é um serviço, tá? Vim aqui. Do mesmo jeito, tá, gente? A ordem de serviço, ele não tem programação de venda, tá? Então, vou colocar aqui quantidade 1. Tá, e faz aquelas checagens lá, né? Se o meu material, ele tem local de estoque, não pode ter local de estoque, porque se é ordem de serviço, o material tem que ser serviço. Se é serviço, não tem local de estoque. Então, ele faz essas checagens aí. Vou pegar aqui. Vou tirar o local de estoque, tá? Sim, ele vai falar que ele vai atualizar para todos os itens. Vou ter que inserir de novo o material. E seguir a rotina aqui, confio. A hora que eu faturar esse pedido, ele vai ter todas as características de uma nota fiscal de serviço, tá? Solicitando a execução do serviço, da nota e etc, tá? Então, eu posso ir lá e faturar normal, eu não preciso de programação de venda, tá bom? Vamos fazer um pedido agora relacionado a contrato de venda. Então, tá, eu tenho um contrato aqui com esse cliente 4 agora. Então, eu vou vir aqui em vendas, política comercial, contratos de venda. Vou incluir um contrato para esse cliente. Dia 20/10/2020, a validade vai ser 31/12/2020 para esse cliente 4. Qual que é a forma que vai validar? Eu vou conseguir... deixa eu ver aqui, que acho que qual que tem na tabela de preços, né? Deixa eu só pegar lá a condição que tem na tabela de preços, senão vou ter que ficar incluindo. D504. Local de estoque, ele já tem um contrato. Então, se eu não tiver um contrato, um local de estoque com um contrato, eu tenho que vir aqui em estoque, locais de estoque, incluir. Vou colocar aqui o tipo, que eu já tenho, né? Um tipo contrato de venda, tá? No caso, ele já tem aqui cadastrado, eu vou utilizar ele. Posso determinar algumas adicionais, alguma observação. E aqui eu vou incluir qual material que vai pertencer a esse contrato. Qual que vai ser? Ah, vai ser aquele teste Paula. Vou colocar, qual que é o meu preço? O meu preço da tabela de venda é R$ 55. Qual que vai ser o meu acordo com neste contrato? Ah, vai sair por R$ 40. Posso determinar a quantidade mínima, quantidade máxima e um percentual de comissão para este caso, tá? Vou confirmar aqui simplesinho. Eu preciso ativar ele, tá? Ele grava como status inativo. Cadastrei, só vim aqui confirmar e ele já está apto o contrato para utilizar no pedido de venda. Então, agora, se eu fizer um pedido de venda para esse material, para este cliente, gente, eu nunca lembro, teste Paula, Paula teste.
Teste, Paulo. Tá vendo aqui que ele traz agora como contrato e não mais o preço de 67,07, né? Que acrescentando o ICMS. Ele vai trazer o 40, que é o que está acordado no meu contrato, tá? Ele já traz a condição que eu coloquei lá. Confirmo. Esse é um tipo de forma de fazer um pedido de venda através de contrato de venda. A outra utilizada muito também são as promoções. Então, onde que eu cadastro? Vendas, política comercial, promoções. Ela é semelhante à tabela de preço, tá? Então, vou vir aqui em incluir, vai ter a data de início, quando que vai ser a promoção? A promoção vai começar agora, de 29/10, e vai até 1/11. Promoção relâmpago. Vou colocar aqui. Eu acho que já até tem promoção relâmpago. Qual que é a unidade de negócio? 01. É o que eu falei, se tiver tipo de classe, ele vai pegar sempre do cadastro material. Onde é isso, Paula? Vamos lá, no cadastro, empresa, cadastro material, cadastro de empresa. Eu tenho 4, por exemplo, que a gente está trabalhando. Aqui no histórico, eu tenho classe, tá? Eu posso definir as classes. Tá vendo que não tem nenhuma classe? Onde que eu cadastro a classe mesmo? A classe é lá no CRM. Olha só, hein? Ele vai buscar. CRM, cadastro, classes. Eu posso vir aqui e colocar especial, empresas especiais. Para que rotina eu vou utilizar? Vendas, compra, ambos? Vou usar para vendas. Voltando lá no cadastro da empresa, no histórico, vou vir aqui, ela pertence agora a classes de empresas especiais. Então, se eu fizer lá as promoções utilizando a classe, cadastrando a promoção com classe, ele vai, todas as empresas que estiverem cadastradas como classe 001, por exemplo, vai entrar nessa promoção. Ou ainda, pode ser por grupo. Onde que é o grupo? Também cadastros de empresa. Então, aqui no mesmo cadastro de empresa, ó, na mesma abinha histórico, eu tenho o grupo. Aonde eu cadastro? Também CRM. Cadastros, grupos. Incluir mega especiais. Se eu vim aqui. Só confirmar. E aqui eu posso também definir aquela promoção em grupos de empresa. Ou eu posso especificar mais ainda, determinando tal empresa, tá? Eu vou colocar aqui como classe, tá? Posso colocar desconto no boleto. Eu vou confirmar o meu cabeçalho, tá? Ó, é isso aqui que eu quero? Sim. Ele vai trazer a condição de pagamento que está na tabela de preço. O sistema tem essa condição resultante, tá? Então é só dar um incluir e confirmar que ele traz essa condição resultante. Eu não sei muito bem para que serve, mas todas as vezes que eu vou criar uma tabela em que incide as condições de pagamento, eu tenho que informar essa condição resultante aí, tá? Só confirmar, ele já trouxe aqui a minha promoção ativada. E aqui eu vou incluir os itens. Vou colocar o teste Paula. Qual que é o percentual de desconto que vai ter? Vai ter 30% de desconto. Meu preço unitário vai ser a R$ 38,50 agora. Confirma. R$ 38,50 e promoção. Vou fazer um pedido aqui, ó, para vocês verem o que vai acontecer nesse caso. 4, 7, 1. Ó, ele trouxe para mim, tá vendo ali escrito promoção e contrato, certo? Mas olha o preço que ele trouxe.
ele trouxe o preço 40, o preço de contrato. Então, sempre que o meu cliente e o meu material tiver um contrato, ele passa na frente das promoções, mesmo que o preço da minha promoção era mais barato, você viu que era 38, mas ele não olha isso, por quê? Ele determina se tem um contrato, é aquele preço do contrato, independente se tem promoções para aquele item ou não, tá? Então, para ele poder utilizar neste item, para este cliente, somente daí desativando o contrato para ele utilizar o preço de R$ 38, tá? Fiz esse teste para vocês verem mesmo que ele sempre vai acatar o preço de contrato, certo? Então, a forma, só cadastrar como de costume. Vou mostrar aqui. Eu quero inserir o valor de frete. Vou colocar aqui R$ 100 de frete. Vou confirmar. Meu pedido 18. Qual que está o meu preço do meu pedido 18? Meu pedido 18 está no valor de R$ 40. Eu não coloquei R$ 100 de frete. Vendo que ele não soma. O que que faz somar? Parâmetro, configurações, parâmetros, vendas, deixa eu ver, lembrar, vendas 2, somar valor do frete. Gravar. Eita, vai parar agora? Aí, vou vir aqui incluir de novo. Vamos copiar o pedido? Sim. Copiei o item, tá? Ele já traz, eu já vou lá nos finalmente. Qual o valor do frete? R$ 100. Confirma. Agora o meu pedido não é mais 40, é 140, por causa que agora eu parametrizei para incluir o frete no pedido, tá? Quero enviar esse pedido por e-mail. Pedido está pendente. Vou vir aqui enviar pedido por e-mail. Só envia pedidos de venda aprovado e orçamento, tá? Mas isso é parâmetro, né? O cliente pode enviar sim um pedido pendente, desde que marque o parâmetro. Já vi cliente também falando. Às vezes a gente abre RQ e por quê? Porque não sabe que tem parâmetro, tá? Então, envia pedidos de vendas para todos os status. Agora, se eu for lá enviar pedido por e-mail, não começa a ficar lento, não. Aí ele tá apto para enviar o pedido aqui, tá? RSTP, ó, que erro bonito, tá? Configuração de e-mail, tá? Tem que configurar lá nos parâmetros. Outra possibilidade aqui também que usa, a Lume usa bastante, tá? Só vou demonstrar o recurso. Aqui em adicionais, eu tenho a possibilidade de copiar pedido. Além daqui, copiar pedido, eu posso, nesta opção, que é onde o Alume utiliza, tá? Copiar pedidos. Ele abre essa telinha, então ele vai selecionar qual que é o pedido que eu estou selecionado. Pedido 19, ele vai copiar o pedido. Aí, nova numeração ou manter numeração mais letra, para saber que, por exemplo, foi uma cópia, tá?
A data de emissão, data atual ou manter a data de emissão do pedido copiado, tá? Tem essas regrinhas aqui. Eu posso vir aqui copiar. Ó, o pedido de venda não possui mais a realizar, né? Tem que ser um pedido aprovado. Vou pegar esse cara aqui. Tá, gente. Porque não tem ordem de separação. Então, eu vou desmarcar isso daqui, tá? Tá vendo a programação de venda realizar? Eu vou desmarcar só para mostrar a função, tá? Aí ele faz a cópia. Cópia, número 20, pendente, certinho, tá? R$60,36, R$60,36. Posso dividir o pedido, ele divide em 2 aqui. Então, tem vários recursos aí no pedido de venda que a gente pode estar utilizando. Uma ferramenta muito utilizada no pedido de venda é o adiantamento de pedido de venda, né? Então, tem algumas configurações específicas para o adiantamento de pedido de venda. Primeira coisa, assim como o pedido de adiantamento de compra, o pedido de venda também tem classificação. Então, eu tenho que ter um tipo contábil, como adiantamento de clientes. Eu tenho que ter históricos configurados para aquele adiantamento. Então, eu tenho que ter um histórico para o recebimento, em que tem que estar com a previsão. E tenho que ter um histórico para o abatimento, tá? tr.ped. Esse tr é obrigatório ter, porque é através do histórico que ele vai entender que é uma transferência para fazer o abatimento da nota fiscal de venda, tá? Outra configuração, eu preciso, dentro do cadastro da empresa, ter amarrado a conta adiantamento, né? Então, se eu determinar lá nas configurações que ao incluir um cadastro de empresa, ele cria automaticamente a conta contábil, eu posso lá determinar o tipo contábil adiantamento, o sistema já cria automaticamente a conta adiantamento e está apto para fazer essa parte, tá? Ou não, é uma empresa nova, eu não tinha conta adiantamento. Eu tenho que dar um alterar na empresa, colocar o tipinho da conta adiantamento, para que o sistema crie essa conta de adiantamento. É obrigatório a conta de adiantamento estar amarrado na empresa que eu vou trabalhar, que eu vou fazer o adiantamento de venda, tá? E também, lá em menu fiscal lançamentos contábeis, eu preciso ter configurado os lançamentos contábeis para este adiantamento. Eu preciso ter 2 tipos de lançamentos contábeis configurados. O tipo de lançamento do tipo recebimento, onde busca o pedido e determina o tipo do material. E também um tipo 30 de transferência de adiantamento, que busque agora a nota fiscal. Este daqui que vai fazer o abatimento na nota, a hora que for fazer a emissão de notas, tá? E aqui a telinha que eu incluo o adiantamento. Então, vamos lá. Vamos fazer esse pedido 4 aqui. Vamos aprovar ele? Só para ficar com tudo aprovado. Tô vendendo pra caramba esse 4 aqui. Pronto, que daí eu posso pegar qualquer um para fazer. Vamos lá, nem vou olhar nada. Vou vir aqui direto e fazer um adiantamento. Incluir. Tá. Ele tinha, eu não queria que desse essa mensagem, queria que desse a outra. Então, aqui, ó, deixa eu vir lá no cadastro de empresa para mostrar a mensagem para vocês. Essa 4 tem. Vamos pegar uma. Aqui daí eu tenho que fazer pedido, etc. Vamos só copiar isso aqui. Eu quero tirar isso, tá, gente? Só para mostrar a mensagem que aparece. Se eu pegar o pedido, vou fazer um adiantamento. Inserir, ele vai dar empresa sem conta de adiantamento configurada, tá? Por quê? É das principais regras para eu poder fazer um adiantamento de venda. O meu cadastro de empresa precisa estar
com a conta adiantamento informada. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou fechar. Empresa 4. Ela já tinha, tá? Eu fechei de propósito. Mas eu vou vir aqui e incluo a mesma conta que já estava amarrada. Agora sim, vou lá em adiantamentos. Incluir. No incluir, eu posso colocar a data, dias da emissão. Então, vou adiantar esse pedido daqui 10 dias. Eu coloco 10 dias ou não. Eu vou adiantar já hoje, na data do dia 29/10. Posso adiantar por porcentagem ou por valor. Eu vou adiantar R$ 60? Eu vou adiantar 20%. Então, vou adiantar R$ 12 aqui. Só confirmar. Problema na geração do adiantamento, sem informações fiscais. Então, vamos conferir se tem todas as condições de lançamento? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar. A natureza, operação 7. Fiscal, configuração fiscal, natureza das operações. A minha natureza de operação precisa contabilizar. Senão ele não faz, mesmo que esteja configurado os lançamentos contábeis, os históricos, a conta amarrada. Preciso contabilizar e gerar financeiro, tá? Confirmo. Vamos ver se é só isso? Você vai dar outra mensagem? Adiantamentos, incluir 20%, confirmar. Problema na geração, vamos ver. Agora a gente vai conferir. Será que eu tenho no meu plano contábil? O tipo contábil eu tenho porque eu já amarrei, mas o meu histórico, eu vou ter o histórico? Histórico padrão, TR. Então, eu tenho TR aqui, AD, beleza, certinho. Vamos ver se eu vou ter aqui o RC. O RCAD também como previsão, certinho. E o outro ponto que eu tenho que ver, que é lá em fiscal, lançamentos contábeis. Eu tenho que ter os dois, tipo recebimento. Vamos ver se o tipo recebimento. Vou adiante, que é mais fácil. Pedido de venda do tipo recebimento, eu tenho para o tipo 600 e tipo para o 900. Qual que é o tipo do material? O tipo do material que eu estou trabalhando aqui é o teste Paulo. Cadastro materiais, vou filtrar ele. Tipo 900, ótimo. Eita. Tipo 900, as contas, independente, conta 300, conta parâmetro, tá. E agora, qual que é o outro que eu preciso? De transferência. Tem o tipo SF e SFT. Então, vou vir aqui no tipo, no fiscal, natureza de operações, qual que é o que eu estou usando? SF. Tem o SF aqui também. SF. Conta parametrizada, conta empresa. Vamos lá. Vendas, pedido de venda, adiantamentos, incluir 20%. Por que será que está dando, hein? Problema na geração de adiantamentos, sem informações fiscais. Ele está pedindo configuração fiscal.
Agora me pegou, hein, gente? Vamos ver o danado aqui. 29. Ai, qual que é o endereço que eu coloquei? Esse é São Paulo. São Paulo. Operação. Trinta e quatro. 7. Beleza. Paula, não pode ser o cadastro da conta e o tipo vinculado no cliente? Porque você não cadastrou, né? Você já pegou. É, mas ele já está cadastrado aqui com a Adiantamento? classificação. Ah, tá. Ele já está com a E a conta classificação também, né? 8. A conta eu espero que esteja no tipo contábil certo. Vamos ver. Tá certinho. Carambola. Deixa eu fazer com um outro. Se alguém souber, gente, pode ajudar, viu? Não tem configuração. Faltando agrupamentos, empresa 10. Ave Maria. Vamos pegar a minha, que a minha tá certa. Vamos pegar... Só tem cliente 4. Vamos fazer desse. Ainda aberto não, né? Esse foi. O outro eu vou ter que ver porque que não apareceu. Bom. Esse aqui tem que analisar. Ele não está enxergando a configuração fiscal para lançar. Mas nesse pedido 8 aqui, por exemplo, ele chegou no chantilly. Algum problema com o material. Enfim. Para fazer o adiantamento. Botãozinho adiantamento, incluir, né? Vou colocar aqui os 20% que eu falei. Vou confirmar. Aqui ele faz as checagens, né? Se ele encontra as configurações de lançamento, de histórico, tudo certinho. Eu clicando aqui no botãozinho adicionais de lançamentos contábeis, ele vai trazer para mim aquele lançamento do recebimento, tá? Indicando a conta débito, conta crédito e o histórico que eu cadastrei como sendo o pagamento de adiantamento de pedido, tá? Aí ele traz exatamente os 20% em relação ao pedido de venda. O que a gente precisa observar no adiantamento aqui é esse parâmetro, tá, gente? Este parâmetro aqui, em vendas
2, proporcional à quantidade e valor faturado, pode dar problemas, assim, não problemas, mas tipo assim, questionamentos do cliente quando houver faturamento parcial. Porque quando houver faturamento parcial, vai olhar diretamente neste parâmetro. Se for parcial, ele pode ser proporcional à quantidade ou proporcional ao valor faturado ou recebido, tá? Se for proporcional à quantidade, ele vai proporcionalizar de acordo com a quantidade do pedido original e a quantidade do que eu estou recebendo, tá? Aí pode ser que o valor da transferência não seja exatamente o valor do adiantamento. Por quê? Que ele vai proporcionalizar de acordo com a quantidade do pedido. A maioria dos clientes usam essa, que é valor recebido, valor faturado barra recebido, que daí ele traz o saldo disponível. Independente de quanto eu estou faturando, o valor do meu adiantamento, ele vai o valor integral lá para fazer o abatimento. Tá? E depois, a outra função também no pedido é a alteração de pedido de venda, né? Depois que ele está aprovado, se eu quiser fazer algum reajuste nele, no botãozinho adicionais, APV deste pedido, da mesma forma do pedido de compra, mesma tela, mesma função, tá? Ele vai trazer já a empresa e o pedido apenas nas alterações que eu tenho um pouco mais do que o pedido de compra, tá? Eu tenho algumas coisas diferentes aqui, mas eu posso vir aqui, reajustar o preço, colocar o preço R$ 70, da mesma forma, pesquisar do mesmo jeito, confirmar. Venho aqui, botãozinho aprovar e realizo a aprovação, tá? Então, essa aqui não tem nem muito o que mostrar, que é a mesma tela que a gente já trabalhou lá no pedido de compra, tá? Só que esse eu faço as alterações do pedido de venda. Lembrando que eu faço a PV somente com o status do pedido aprovado, certo? Gente, de pedido de venda, eu sei que é bastante coisa, é muitos parâmetros, tem que, né, simular uma situação mesmo para a gente poder pegar os casos. Tem mais parâmetros envolvidos aí, mas os principais são esses. Né? Eu tentei mostrar aí os diferentes tipos de pedido que a gente tem, utilizando contrato, promoção, fazendo adiantamentos, alteração do pedido, como cadastra na tabela de preço, mostrando a importância da tabela de preço, a composição do preço de venda, que é importante a gente saber também o que influencia. E é claro que tinha algumas outras coisas que a gente podia estar passando a mais, mas o tempo é curto, então também nem deu tempo muito de correr atrás de outras funcionalidades aí. Talvez seja necessário até um outro treinamento de vendas para relacionar as outras funcionalidades, né? Porque a gente viu aqui somente pedido de venda, né? E o pedido de venda normal. A gente tem o pedido de venda simples, balcão, que daí não, a gente tem que fazer só um treinamento deles mesmo, tá? Obrigada, desculpa aí esse impasse do adiantamento ali, mas daí vou gastar muito tempo em analisar ali, tá? Daí por isso que eu fiz o outro caso, que só para demonstrar mesmo o adiantamento, que é a mesma tela do adiantamento de compra, não muda nada, certo? Obrigada a todos e até o próximo.